A paz do Senhor. A paz do Senhor a todas, a todos. Seja bem-vindo a essa live. A qual o Senhor vai falar no meu e no seu coração. Não há o que fazer. Tá tudo acabado, eu sei. Somente um milagre agora. A pedra já superação e fé. Encerrando a trajetória. Já eu creio que a pastora entra. Pastora Ana Batista. Vai ser uma bênção essa live. O testemunho dessa mulher é algo maravilhoso. Tá dando para ouvir direitinho? A paz do Senhor. Vai escrevendo para mim se tá dando para ouvir, se tá tudo tranquilo, se tá ok. Aguardando a pastora entrar. Pastora, quando a senhora entrar, ou se a senhora já estiver aí, dá um oi aqui para mim saber. Eu sei que Deus vai fazer algo tremendo nessa noite. Acredita, até na morte Jesus tem uma saída. A paz do Senhor a todos que estão entrando. Já compartilhe com alguém, marque alguém. Essa parte embaixo que parece um aviãozinho, você consegue mandar para todas as pessoas que estão na sua lista. Aguardando a pastora. Assim que ela entrar, a paz do Senhor. Emily. O dono do milagre está chegando aí. Aliás, ele já está. Ele te pergunta um lugar onde enterrou seus sonhos e projetos. Os seus sonhos não estão mortos. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Assim que a pastora Ana Cristina entrar na live e algum de vocês ver, dá um toque para mim, porque eu vou estar convidando ela. Convide alguém. Vem pra fora. Deus quer fazer algo na sua vida. Pastora Roseli, embaixo no seu Instagram tem tipo um aviãozinho. Esse aviãozinho a senhora vai clicar nele e ele vai estar te direcionando a enviar para outras pessoas. Deus tem uma saída para você. Os teus sonhos já morreram.
Talvez você está pensando com a sua vida. Ela acabou, ela não acabou. A pedra já foi posta, encerrando a trajetória, finalizando uma história, marcando um ponto final. Talvez o homem colocou um ponto final na sua história. Chegando aí, é o dono do milagre, que na morte faz surgir nova vida. E ele te pergunta Vamos aguardar, pastora, entrar. Assim que a pastora entrar, que ela entrou, a pastora já está aí. E eu sei que Deus vai fazer algo tremendo nessa noite. Já estou chamando a pastora. A paz, pastora. A paz do Senhor, pastora amada, preciosa. Jesus abençoe a sua vida. Obrigado por a senhora ter aceitado o meu convite. Fiquei muito honrada. Amém, amém. A honra é minha, a alegria é minha de estar aqui, sempre quando posso compartilhar o que Deus fez na minha vida, quem Ele é. É sempre maravilhoso, né? E a honra é sempre nossa. Falar dele. Sim, é verdade. Eu vi a live da senhora com a pastora essa semana no início da semana passada. E foi um testemunho que me impactou muito. Eu falei, gente, mais pessoas precisam de ouvir isso. E eu falei, vou tentar, vou procurar o número dela e vou tentar encontrar, porque o não eu tenho. O sim é uma grande possibilidade. E imediatamente, quando eu mandei, a secretária da senhora logo foi muito amável, falou, não, vamos passar para a pastora. E o mais incrível é que em alguns pontos eu vi que a gente se identifica, porque eu vi que a senhora faz tudo direcionado ao que Deus te manda. E há 3 meses, eu sempre fazia live, mas há 3 meses Deus falou comigo, eu quero que você faça algo especial. E essas lives, elas são de 15 em 15 dias, na quinta-feira. Uau! Então, toda quinta, de 15 em 15 dias, eu tenho essas lives especial com aquilo que Deus quer fazer. E quando eu falei com a sua secretária, ela falou assim, mas qual a data? Eu falei, não, é a data que a pastora puder. E o incrível, aí a senhora, ela me responde, a pastora mandou perguntar se quinta-feira dá para a senhora. Falei, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo, porque caiu justamente na data da live daquela que ele sempre falou comigo, que ia ser algo especial. Olha, pastora, é tão de Deus mesmo, porque nessa quinta, hoje, eu teria um compromisso. E esse compromisso foi desmarcado por uma outra pastora. E eu tinha dito para ela, eu falei assim, ai, Tina, eu só vou poder lá pro dia 20, se eu não me engano, acho que era dia 22, algo assim. E aí, quando eu recebi, era para ser mesmo hoje, porque quando eu recebi, estava tudo certo para o meu compromisso de hoje, fechado. E aí a pastora me mandou uma mensagem que tinha feito uma confusão com as datas. Enfim, eu falei, avisa para a pastora se ela quer, então, essa quinta-feira, e eu vou poder estar com todo carinho e atender essa live. Ela estava marcada no céu, pastora. Amém. É algo que só aí eu fui começar. Eu não conhecia a senhora, eu não sabia do trabalho, eu comecei a pesquisar e eu vi algo que a senhora falou muito interessante, que até para cortar o seu cabelo, Deus determina quem é. E as pessoas que estão aqui sabem disso. Uma roupa que eu for vestir, Deus fala comigo se pode ou não pode. Se vai arrumar meu cabelo, essa pessoa pode mexer ou essa pessoa não pode. Falei, Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é lindo demais. Amém, glória a Deus. É verdade. Em tudo, preciso ser direcionada por Deus. E isso desde sempre. E depois que eu passei pelos vales que eu passei, mais ainda. Né? O crivo de Deus fica mais forte, né? Fica. Na nossa vida. E a gente obedece. Eu creio assim dessa forma, que as promessas do Senhor, a obediência, a santidade precede, né, as promessas do Senhor. Eu tenho tanta certeza que eu estou aqui ainda porque Ele tem um propósito na minha vida, que Ele tem algo para realizar ainda na minha vida.
Às vezes eu falo para ele, né? Eu fico, Deus, eu não sei que mistério é esse, mas ele sabe. Então eu estou aqui em obediência ao Senhor. Quem me conhece sabe que eu sou bem sistemática com algumas coisas acerca da minha vida. E quem me acompanha acaba entrando também nesse ritmo e vai vivendo também milagres junto, né? Vive os desafios, mas também vive os milagres e também vive as promessas do Senhor. E por ser assim, então a senhora vai me entender, porque acontece isso comigo. Poucas pessoas acabam andando com a gente, por quê? Porque o que Deus nos acaba exigindo, para muitos é pesado e eles não querem. Porque as pessoas querem andar com Deus, mas não querem largar nada para andar com Deus. E aí essas pessoas, quando começam, Deus exige delas as mesmas coisas que pede para a gente, essas pessoas, muitos acabam se afastando porque muitas das vezes não quer deixar algo para trás. É verdade. Eu costumo dizer que nós somos daquelas que, ao mesmo tempo que está com a multidão, sabe com quem pode contar. E olhe lá. E eu acredito assim, como eu falo que Deus coloca nas nossas vidas, gente que funciona. Verdade. Para um propósito também. Então, eu digo que na minha vida, Deus faz conexões, e essas conexões são do céu. Então, por mais que eu queira até estar com alguém, mas e sofro por isso também, porque às vezes Deus permite apenas por um tempo. Sim. E nós precisamos entender que nosso Deus, ele é imutável, mas as fases da vida mudam, e para cada propósito tem o ambiente, tem as pessoas, tem o tempo. E quando a gente aprende na caminhada, né? A gente vai galgando maturidade em Deus, a gente vai respeitando esse processo, facilitando também o caminho. Verdade. A gente entende que não é que a gente deixou de amar, ou não é que a gente não seja grato por aqueles que já passaram por nós, mas todos contribuíram por um tempo, todos contribuíram para a construção da nossa história, da nossa vivência nessa estrada de milagres, e todos são vasos significantes na obra do Senhor. Porém, caminhar em obediência é muita renúncia. E esse ministério que o Senhor me deu, a Mulher Feliz, Mulher Curada, há anos atrás, há 12 anos atrás, 11, 12 anos atrás, ela... tá aqui, ó. Irmã Sandra. Essa irmã Sandra aqui, ela é minha secretária de live. Não conheço. Amada! Mas conheço. Seja bem-vinda! Pensa numa profeta de Deus, essa Sandra Sueli também, preciosa. É gente do Brasil. Amém. Já quero deixar aqui, então, um convite para fazer uma live comigo. e são mulheres preciosas que têm nos acompanhado aí nesse tempo. E eu louvo a Deus, sou grata pela vida de cada mulher preciosa que eu nem conheço, mas Deus coloca na minha vida. Sim. É como se eu conhecesse. Então, eu tenho muito carinho, muito amor. E, de fato, Morgana aí entrando também preciosa. Beijo do céu. São minhas borboletas de Deus. São essas conexões do céu que o Senhor faz. E é tão bom porque ele nos preenche, né? Ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe o que a gente precisa ouvir. Ele sabe. E nessa caminhada, a Sueli botou aqui, não te largo. A Sueli é de uma pessoa. Eu estive na igreja dela algumas vezes pregando, pastora Andréia, que é uma mulher de Deus, uma irmãzinha minha do coração. E são mulheres preciosas que têm acompanhado esse ministério de transformação. Mas é muita renúncia em tudo, porque quando a gente é chamado para essa área do comportamento, da transformação da mente, se você vigiar, você precisa vigiar 10 vezes mais. Verdade. Deus pede algumas coisas que dói diretamente em nós. Recife, Pernambuco aí, ó, junto com a senhora, pastora, que bênção. A paz do Senhor, amada, seja muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui. Amém. Sejam todas bem-vindas. E foi assim que nasceu. Pastor. Eu olhei, eu comecei a pesquisar e eu vi que esse trabalho que a senhora faz com as mulheres, ele é muito bonito. E é aquilo que a senhora disse. Mulher feliz, mulher curada. E muitas das vezes, para viver-se feliz, tem que passar por alguns intempéries da vida, tem que passar por algumas coisas
e que nem todos estão dispostos a passar. Mas o impressionante é que Deus, geralmente, ele não vai te perguntar se você está disposto a passar. Ele vai falar com você, você vai passar por isso e você vai passar, não tem como. E são testemunhos assim, como o da senhora, que faz essas mulheres e faz os homens e mulheres de Deus, entender que aquilo que eles estão passando, que o momento que eles estão passando vai passar. Amém. Que lá na frente tem um refrigério, que o Senhor não abandona, que o Senhor está sempre ali do lado, por mais dor, por mais dificuldade que seja. É verdade. Eu acredito dessa forma, que Deus ele transforma as nossas tragédias na nossa mensagem de vida, né? O nosso propósito de vida. E acredito também que o que talvez alguém esteja vivendo hoje, a Seis entrou aqui de Natal, tem alguém de São Paulo aqui também, sejam todos bem-vindos. Glória a Deus Deus. também, Preciosa, tem nos acompanhado, Selma de São Paulo. É de São Paulo. E eu entendo dessa forma, que talvez alguém aqui nessa noite esteja aqui porque precisa de um milagre e precisa de algo que só Deus pode fazer. Eu chamo de milagre aquilo que só Deus pode fazer. Existem algumas situações que a gente olha e fala, meu Deus, eu não consigo enxergar um palmo diante do meu nariz. Não consigo esperar uma resposta Verdade. positiva. Mas é dessa forma que eu creio, já quero profetizar sobre sua vida que está aqui. O que você está vivendo hoje não é o seu fim. Se está tudo Glória a numa Deus. boa, se prepare porque vai melhorar, porque os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, e Ele já viu o meu futuro. Então, eu olhei para o futuro, gostei do que vi e decidi viver lá. Então, eu me projetei naquilo, pelo olhar de Deus, porque se eu me projetasse pelo olhar do homem, certamente eu não estaria aqui, eu teria desistido. Mas em todos os vales, eu não posso negar que Ele não me deixou sem resposta. E até no silêncio dele, Ele estava trabalhando. Ele estava movendo ao meu favor. E assim eu creio sobre a vida de todo aquele que está aqui nos assistindo hoje, aonde você está hoje. A situação que você está vivendo hoje não é o seu fim. Deus está escrevendo uma história de milagres. Aleluia. Existe uma história que as pessoas contam ao nosso respeito. Que as pessoas falam, elas olham para você e ela deduz, e ela, é isso e aquilo. Não, mas existe uma história que você vai contar. Talvez alguém esteja contando esse vale que você está passando. Aquela lá está passando no estreito e perdeu tudo, faliu, o casamento acabou, está doente em cima de uma cama. Mas você vai contar a verdadeira história. E a verdadeira história é o milagre, ou são os milagres que Deus está escrevendo na vida de toda mulher que crê. É verdade, pastora, porque igual eu falei, são esses testemunhos que nos fazem seguir adiante. E eu passei por algumas coisas também. Eu cheguei a um ponto na minha vida, uma época, que eu não acreditava em Jesus. Eu desviei dos caminhos do Senhor, eu fiquei afastada 25 anos da presença do Senhor, e eu falo sempre, eu não voltei. Ele, com a misericórdia, me buscou. Porque eu não tinha condições físicas, eu não tinha condições mental para voltar. Porque eu entrei num estágio de depressão a ponto de me dar amnésia. Meu Deus. Aonde eu cheguei, tipo assim, eu não conhecia muitas pessoas e não acreditava, literalmente, eu não acreditava que Jesus existia. Se alguém falasse que Jesus existia comigo, eu brigava, eu não acreditava. E eu falo que o amor dele é tão grande que ele vai atrás de alguém que nem acredita nele. E eu, literalmente, eu morri e ressuscitei para Deus. E é aquilo que a senhora falou. Quando Deus tem algo, ele te marca com o crivo dele. Quando você passa por alguns vales, ele te marca e você vai andar de acordo com aquilo que ele quer. Amém. Do jeito que ele quer, você vai falar, você vai vestir, você vai em lugares que ele determinou que você vai. E eu passei por isso. 25 anos afastado. Tem 10 anos que... Tem 11 anos que eu voltei. Tem 7 anos que eu sou pastora. Porque eu falei com Deus, a minha vida não pertence mais. A minha vida pertence a Ele. Porque o que Ele fez para mim, homem nenhum conseguiria fazer. Aliás, eu era dada por perdida. Essa daí não tem jeito mais.
E é isso que eu apaixono por esse Deus todo dia. Porque ele é capaz de ir atrás daquele que está perdido, daquele que não tem valor, porque eu não tinha o que oferecer para ele. O que eu tinha para oferecer, nada. Eu nem nele acreditava. E muitas das vezes as pessoas acham que para vir até Jesus, ou para ele viver algo sobrenatural, ou para ele ser curado de Deus, ele tem que estar oferecendo a Deus muita coisa. E Deus não está atrás disso. Ele só quer que a glória seja toda dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém, pastora. Bom, a senhora me direciona aí. Se quer que eu conte o testemunho? Olha, pastora, hoje eu estou aqui só para ouvir. Eu quero que a senhora conta para as mulheres. A live é sua. Eu estou aqui hoje para te ouvir. Eu quero que a senhora conta para as mulheres aquilo que a senhora viveu, o testemunho da senhora. A senhora está debaixo da direção de Deus, então é com a senhora. Amém, glória a Deus. Então eu queria que, se você tivesse com a sua Bíblia aí, preciosa mulher de Deus que está aqui, abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, porque a minha história é baseada nesse versículo. E enquanto você vai abrindo aí, eu quero só falar um pouquinho de mim, da minha vida pessoal. Eu cresci nos caminhos do Senhor, nasci num berço evangélico e nunca, né, me desviei dos caminhos do Senhor, não conheci o mundo, não conheci as coisas que o mundo, né, oferece. Então, e por que eu começo dizendo isso, pastora? Porque às vezes nós temos uma pseudo-religiosidade, né, Verdade. uma falsa religiosidade de achar porque estamos dentro da igreja, a gente está imune às aflições. Quando Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Acha que de certa forma é melhor. E muitas vezes algumas pessoas, até que não têm Cristo, me falam sobre isso, me falam, às vezes os cristãos, os evangélicos, eles se acham melhores do que aqueles que não estão dentro da igreja. E eu sou prova de que eu vivo, né, na casa do Senhor, cresci na casa do Senhor, fui batizada novinha, me noivei, me casei com um pastor, tenho 23 anos de casada, tenho um filho de 19 anos. E nessa terça-feira que vem agora, eu estou fazendo 41 anos de idade. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor, porque eu celebro mesmo. Eu sei que cada primavera que eu comemoro é comemorando vida sobre a morte. Então, quando eu falo sobre a minha história, eu quero dizer exatamente isso. Exatamente isso. Não é porque você está dentro de uma igreja, não é porque você cresceu na igreja e nós somos cheios de justiça própria. Eu dou o dízimo, eu não falto culto. Por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? O outro lado também é que você cai no julgamento do homem. As pessoas sempre vão te julgar. E eu lembro daquele cego de nascença, onde os discípulos perguntaram para Jesus quem foi que pecou. Foi ele, coitado, né, nessa situação, ou foram os pais dele? E aí Jesus disse, nenhuma coisa nem outra. Essa enfermidade, essa situação, essa cegueira de nascença, é só para eu manifestar a minha glória. Então, humildemente, eu não vejo outra resposta para tudo que eu passei. E para as limitações que eu tenho, que não me paralisam, mas para tudo que eu passei, foi para a glória do Senhor. E muitas vidas nesse processo que fizeram parte da minha história, médicos voltaram para Jesus. Quantas pessoas foram marcadas através da minha vida, sendo marcada por Deus. E algumas situações que eu passei na minha saúde, a medicina dizia assim, engraçado, você está fora da estatística. Alguém que passa por isso é igual, alguém que com tal idade é um fumante, é uma pessoa que tem a vida desregrada. Então, eu sempre estava fora da estatística para passar por tal situação. E eu só lembro dessa passagem, Jesus respondendo para os seus discípulos, nem uma coisa nem outra. Ele não pecou e nem os pais dele pecaram, mas isso não é senão para a minha glória. Então, querido, querida, existem algumas coisas que você vai passar que você não vai entender. Quem anda com você não vai entender. As pessoas que te julgam não vão entender. Elas vão tentar encontrar uma resposta para isso que você está passando.
E Glória a graças a Deus. Deus que eu não tenho todas as respostas, mas o meu Deus tem. Então, enquanto isso ficou muito na minha mente, logo no princípio das minhas dores, eu não questionava. Eu só dizia, Senhor, isso é para a tua glória. Isso é para a tua glória. Eu sabia que a minha luta, ou as minhas lutas, a minha dificuldade, que foi na saúde, não estava na mão do homem, nem na mão do inimigo. A gente dá muita legalidade, delega muita coisa para o inimigo, para o diabo. Ah, é do diabo. Ah, é o diabo. Ah, foi o diabo que me curvou. Ei, peraí. Aí eu lembro da mulher de Jó, né? Quando Jó disse, vem cá, o bem você quer de Deus, mas e o mal? Que nos faz crescer, que nos faz amadurecer, que nos faz aumentar a nossa fé. Então, Verdade. eu tenho clareza acerca disso. Se a senhora me perguntar, pastora, se a senhora me perguntasse por que você passou por tudo isso, Deus sabe. Ele sabe o porquê. E vou dizer uma coisa, depois que eu passei por tudo, em 2019 foi consolidada a cura. Tanto que a conferência Mulher Feliz, Mulher Curada foi um novo começo. E eu trouxe a pastora Ludmila Ferber, que é uma preciosa, uma amiga querida. A gente conversa. E quando eu falo sobre isso, é tremendo, porque em 2007 para 2008, quando eu passei o primeiro processo, que foi o câncer no útero, ela profetizou sobre a minha vida. Então eu tenho uma história de desatar de Deus na minha vida através da vida dela. E quando eu coloquei o nome da conferência, ela lançou o single, O Novo Começo. Eu falei, pronto, tem que ser ela mesmo, não tem jeito, tem que ser dessa vez. E quando ela veio, eu falei assim para ela, meu Deus, eu já queria ter trazido você há tanto tempo. Ela falou assim, era para ser agora, tinha que ser agora. Né? E de fato, em 2019, foi consolidado na minha vida um novo começo. Onde hoje eu posso me preocupar com outras coisas, e não só a minha saúde, né? Não só a minha saúde, porque até o Senhor falou para mim, não me peça mais saúde, porque eu sou a sua saúde. Então isso é muito forte, Glória são a Deus. quebrantamentos que a gente vai vivenciando nessa caminhada. Eclesiastes capítulo 7, verso 8, diz assim, na minha versão King James, atualizada, é a que eu tô, diz assim, a conclusão dos assuntos é melhor o seu início, e a paciência vale sempre mais do que a arrogância. Na versão revista atualizada, né, Almeida, corrigida, vai dizer que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. E eu quero dizer para você que está aqui, talvez não tenha começado muito bem, de fato, esse ano não começou muito bem. Talvez a tua história, você pode dizer assim, eu posso contar aqui no dedo quantos anos eu... Você pode dizer assim, eu posso estar contando no meu dedo quantos anos eu estou sofrendo, pastor, e você não imagina o tamanho e a dimensão, não imagino mesmo. Mas esse não é o teu fim. É melhor, Deus está preparando um fim. E esse fim, pastor, aqui, é um fim que não é um fim de finitude, mas de objetivo. Você tem um objetivo para chegar, você tem um alvo, você tem um lugar para chegar. E esse lugar que você vai chegar é o lugar da glória de Deus. É o lugar onde a promessa está. É o lugar onde o plano original de Deus para a sua vida, talvez você não tenha chegado no plano A ainda. Talvez você esteja no plano B. Mas o plano original de Deus está chegando, está dentro desse fim aqui. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Aí a palavra vai dizer, no capítulo 7 todo, e é um capítulo bem forte, porque fala sobre é melhor você ir na casa do luto do que ir na festa, porquanto é o fim de todo ser humano. O que essa palavra que parece tão depressiva quer dizer? Para mim significa vida. Porque quando você passa, diz para mim, você que está aí nos assistindo, quando você passa por processos dolorosos, alguém colocou aqui há 5 anos eu passo por um processo, acho que foi a Ceissa que colocou aí, que há 5 anos passa por um processo de luta. Quando a gente passa pelos processos da vida que determinam quem nós somos, as nossas vivências, diz para mim se você não sai mais fortalecida. Diz para mim que você não sai mais madura. De todos os processos que eu passei, eles não vieram para fazer de mim, uma mulher amargurada. Muito pelo contrário. Mas uma mulher experimentada, experiência de vida. É isso que você está passando, esse processo que você está passando, que você está datando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 anos, e você pensa, meu Deus, será que tem vida depois disso? Eu quero dizer para você que tem vida depois disso. Você vai sobreviver Glória a a tudo Deus. isso para contar a verdadeira história. E a verdadeira história são os milagres que Deus está escrevendo. Então, na casa do luto, quando a palavra vai falar aqui que eu prefiro ir, né? O pensador está dizendo, eu prefiro ir na casa do luto do que numa casa de festa, é porque lá você começa a pensar sobre a vida. A gente está vivendo um tempo aí, a gente está percebendo que, de fato, nós não somos nada. Eu não precisei passar por uma pandemia, por essa pandemia, para entender quem eu sou. E que um sopro pode me tirar da terra. Aleluia, Então, é eu quero dizer para verdade. você, em nome de Jesus, e profetizar sobre a sua vida, para que você recobre o ânimo, em nome de Jesus. Aleluia. E isso que Glória a você está Deus. passando, que você está vivendo, não é para te amargurar, não é para te deixar uma mulher azeda, amargurada, cabisbaixa, muito pelo contrário. É para você bater no peito depois e dizer, eu sobrevivi, e poder ser uma boca profética para a vida de alguém, poder dizer, se eu consegui, você Amém. também consegue. Se Deus fez em mim, que não sou melhor e nem pior do que ninguém, pode fazer em você também. É um tempo onde Deus quer te levantar para ser uma boca profética na vida de muitas mulheres. Não se envergonhe do seu tempo de dor, não se envergonhe das tuas fraquezas, não se envergonhe do tempo da vergonha, do tempo da humilhação, porque Deus vai trazer Ô, sobre a sua vida glória. de fato dupla honra. Deus é quem vai Aleluia. soprar o teu nome. Deus é quem vai soprar aquilo que você faz de melhor para, através disso, você prosperar. Mas primeiro tem um Glória a processo. Deus. E na minha vida, pastora, foi assim. Né? E começou, como eu falei na live com a minha mana preciosa, pastora Natália Belo, mulher de Deus, mulher Sim, também que vive milagres, né? sim, eu sigo ela. Uma mulher que vive milagres. E ela sempre comigo também vendo, ela viu as minhas fotos. E por que eu não mostro muitas fotos? Primeiro, eu estou numa fase final do meu livro, né, que é o livro que eu estou contando um pouco da minha história, contando um pouco daquilo que Deus fez. Segundo, porque eu não faço apologia da doença. Eu nunca quis ser conhecida pelo meu testemunho. Nunca quis fazer disso não tenho nada contra, viu? Com quem Sim, faz, com quem divulga. Mas nunca quis, nunca me senti. Para mim, os processos da minha vida foi tão profundo que até falar para mim era muito difícil. E teve uma vez que eu entrei numa igreja para contar meu testemunho, era uma catedral da Assembleia de Deus, se não me engano, em Muriqui, Mangaratiba, Rio de Janeiro. E quando eu entrei lá, eu lembro que eu estava decidida a não contar, a não me expor. Eu fui convidada para pregar naquela noite. E eu senti de não contar, eu não queria contar. E quando eu entrei na igreja, eu falei assim, eu não quero me expor hoje. Como se eu mandasse em mim, né? Como se como se verdade. eu não fosse uma carta viva, aonde o Senhor escreveu. E que não adianta, quem passar vai ler aquilo que Deus escreveu É na sua vida, verdade. na sua história. E eu lembro que quando eu entrei naquela igreja, Deus usou um vaso que veio na minha direção e falou assim, você entrou aqui e disse para Deus que não ia contar o teu testemunho, porque você não quer se expor assim. Eu não conheço essa pessoa. E ela falou assim para mim, abra a tua boca e conta o que Deus fez na sua vida. Porque Ele te chamou para contar as maravilhas dele. Foi uma noite tremenda e nunca mais, desde aquele dia, eu resisti àquilo que o Senhor queria fazer através de mim e contar aquilo que Deus fez na minha vida e a forma que ele me marcou, né, durante esse período aí desse processo. E o primeiro processo que eu passei, como eu disse, foi o câncer de útero, onde eu fui curada. E foi muito interessante, eu não sei se vai dar para contar tudo hoje, mas eu vou tentar ser rápida, porque o meu testemunho, eu tenho um testemunho que está no YouTube, que já tem mais de 40 mil visualizações no meu canal, porém, nesse testemunho, não está tudo ali que eu passei. Depois daquele testemunho, ainda passei por mais situações. E esse Que testemunho, isso? eu passei por mais situações, ainda passei por mais 2 infecções depois daquele testemunho. E eu lembro que eu estava na igreja, a gente estava num culto, eu e meu esposo, e tinha vindo ministrar o pastor Cris Duran, que é também uma pessoa preciosa, um amigo querido nosso. E naquela noite ele falou assim, tem 5 pessoas aqui nessa noite que estão com câncer. E eu não fui à frente, porque eu não queria me expor. Eu não fui à frente. Né? Eu era líder dessa igreja, juntamente com meu esposo, e eu não fui à frente. E passou aquela semana,
E eu lembro que a gente era véspera de Natal, nós estávamos num shopping e convidado por uns amigos, e aí o telefone do meu esposo tocou e era ele, o pastor Cris Duran, que hoje é pastor, né? Na época ele não era pastor. Uhum. E aí ele ligou para minha esposa e falou: quero falar com a sua esposa. E me colocou no telefone com ele, ele disse: eu sei que era você. E eu quero dizer que ainda essa semana o Senhor vai te curar. Ainda essa Glória a semana Deus. você vai expelir esse câncer. E eu lembro que foi muito forte, dentro de uma loja de brinquedos, com meu filho, com alguns amigos, e a gente começou a falar em línguas ali, em mistério com Deus. Foi algo muito tremendo. E no final daquela semana eu recebi a visita de alguns amigos da igreja, alguns irmãos da igreja, que foram visitar a mim e meu esposo. Meu irmão estava nesse dia. E eu lembro que há 3 anos atrás, dessa situação, dessa primeira fase, eu escrevi uma canção, porque eu sou compositora, eu fui professora de canto há muitos anos, e Deus me deu eu prego, eu falo que eu não prego, eu profetizo cantando e canto profetizando. Glória a Deus. E Deus me deu uma canção que a letra dela é mão de amor, mão de poder, que me sustenta, não me deixou morrer. Meus olhos viram o meu fim, meus olhos viram a minha morte. Então o Senhor se levantou e estendeu sua mão para mim. E quando eu escrevi essa canção foi há 3 anos atrás desse primeiro episódio. Eu nem imaginava que eu ia passar por isso. E naquela manhã eu peguei meu caderno de música, chamei meu irmão, que é autodidata em música, ele é autodidata em música, ele toca tudo quanto é instrumento, ele é pastor também, é meu irmão mais velho. E aí ele eu sentei com ele e falei assim: eu quero colocar melodia nessa canção hoje de manhã. Ele, tá, vamos colocar. E aí eu comecei a cantar: mão de amor, mão de poder, que me sustenta, Glória não a me Deus. deixam morrer. Meus olhos viram meu fim, meus olhos viram a minha morte. Então o Senhor se levantou e estendeu sua mão para mim, mão de amor, e por aí vai. E aí a gente colocou melodia nessa canção e logo depois os irmãos chegaram. E eu cantei essa canção nessa manhã, que foi a manhã marcada por essa cura. E quando eu estava lá sentada, recebendo essa visita na sala com os irmãos, eu comecei a sentir um cheiro, um odor, um cheiro horrível na sala. E eu sabia que estava saindo de mim esse cheiro. Só que na minha cabeça estava todo mundo sentindo esse cheiro. Não, talvez não pareça, mas eu sou alguém muito, muito reservada e tímida. Então eu trabalho isso porque uma vez o Senhor falou comigo sobre isso. Que toda timidez que paralisa é pecado. Né? E de fato, né? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. E quando eu fui ler isso na íntegra, estudar isso de forma profunda, fazendo uma exegese da palavra, eu entendi que não tem meio termo. É exatamente isso. Toda timidez que paralisa, toda timidez que atrapalha você de falar daquilo que Jesus fez na sua vida. E é por isso que eu tenho dificuldade de me expor. E Deus tratou isso nesses 10 anos. O Senhor fez um boom na minha vida e no meu ministério. Um desatar de Deus para falar. Tanto que até 3 anos de idade eu não falava. Eu comecei a falar de 3 para 4 anos de idade. Então, sempre tive na minha infância, sempre fui muito reservada. Tenho 4 irmãos comigo, né? São 3 irmãos, mas sempre ficava sozinha, gostava de brincar sozinha, quietinha. Então, sempre fui muito assim. Então, para mim, de fato, foi um desatar de Deus vencer essa questão da timidez. E eu fiquei muito, muito constrangida nesse dia, porque para mim estava todo mundo sentindo isso. E aí, em espírito, eu começava a pedir: Senhor, que esse povo se levante e vá embora da minha casa. Porque eu acho que está todo mundo sentindo esse cheiro. Mas era no espírito, era algo que estava acontecendo no espírito, que Deus estava trazendo para nível de terra. Essa guerra, Aleluia. essa batalha pela vida estava nas regiões celestes. Celestiais. E entenda uma coisa: existem milagres que estão sendo vencidos numa batalha entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás nas regiões celestes. Então parece Aleluia. que esse milagre não existe, mas ele já existe. E ele está... Glória a Quanto mais você Deus. orar, querida, ora.
ora e profetiza, porque quando você abre a sua boca profética, quando você ora, você não perde a esperança, sua fé não é abalada, e esse milagre ele começa a descer das regiões celestes para o nível de terra. Glória E a aí é onde se Deus. materializa o milagre. E aí, naquele momento, meu esposo foi levar os irmãos, eles se levantaram e saíram, e meu esposo foi levar esses irmãos até o portão. Eu não esperei ele voltar, eu corri para o banheiro. Eu corri para o banheiro, abri o chuveiro e comecei a tomar banho. Eu já disse que eu conto isso com mais abertamente quando eu estou, de fato, só com mulheres, num lugar mais fechado, porque, de fato, é muito íntimo. E foi quando ali, naquela hora, eu expeli o câncer de útero. E o meu útero saiu, de fato, para fora. E ficou um tempo para voltar. Forte. Não senti dor. Você sentiu dor? Não senti dor. Mas eu fiquei pálida. Eu fiquei como se estivesse sem sangue. E ali o Espírito Santo de Deus, Jesus, estava fazendo uma cirurgia espiritual em mim. Essa é a minha experiência. Você não é obrigado a crer. Milagre não se explica. Explica, se Mais vive. para frente, eu passei por um outro processo nessa região pélvica de novo, né? O útero, perdão, ovários, um mioma que estava adiposo, né? A mulher sabe o que é isso. E estava colando nos meus órgãos. E quando eu fui passar por esse processo, por essa cirurgia, que eu achava que era simples, né? Porque já tinha vencido algo maior, algo que até então foi tranquilo. Eu não estou aqui nem dando, gente, a ordem cronológica, porque como está vindo na minha mente, eu quero poder contar o máximo do que eu puder para você, e uma situação vai puxando a outra, então eu estou tentando aqui para você entender de uma forma melhor e receber de Deus aí na sua vida também. E eu lembro que eu fui fazer essa cirurgia, e quando eu fiz essa cirurgia, o médico falou para mim assim, o meu ginecologista disse assim, engraçado, Ana, o teu útero parece que tem uma incisão perfeita no teu útero. Quem fez essa cirurgia é perito, porque é perfeita essa incisão que fizeram. Depois, quando ele foi me dar alta, ele foi falar. E ali eu falei, mas você não lembra do que Deus fez na minha vida? Eu lembro que eu dei o meu CD para ele na época. Eu tinha gravado o CD depois do aneurisma e dei para ele esse CD. E a partir dali eu fui passando por muitos processos. Depois dessa cirurgia de mioma, que eu fiz uma cirurgia aberta de mioma, onde eu fui para ali para tirar tudo. E por um milagre não foi tirado, por um milagre. Eu não sabia até que o médico falou para mim assim, nós vamos abrir a sua barriga e a gente não sabe o que vai acontecer, porque não dá para ver nada, não dá para ver por vídeo, não dá para ver nada, tá tudo colado. E 2 semanas depois a cirurgia foi um sucesso, eu tive algumas complicações, eu fiquei 9 horas no centro cirúrgico, voltei com falta de oxigênio, voltei sem falar dessa cirurgia e fiquei subcurada, né? Perdi muito sangue. E quando passou 4 dias, 4, 5 dias, no dia que ele foi me dar alta, ele não me deu alta, porque eu estava subcurada. Enfim, saí do oxigênio para tentar respirar, começar a respirar. Fui para casa ainda quase não falando, passando por esse processo. E 2 semanas depois, já em casa, depois de 2 semanas, eu fazendo tudo direitinho. Eu lembro que nesse processo, a minha cirurgia já estava já sequinha. E meu esposo, que fazia o processo lá do curativo, ele fazia questão de fazer. E aí eu lembro que 2 semanas depois, eu falei assim para o meu esposo, amor, já está tudo sequinho, será que eu posso mexer? Será que eu mesmo posso cuidar Ele falou, pode, está tudo certo. E realmente estava, um dia atrás estava tudo certo. Mas nesse dia que eu fui fazer meu curativo, quando eu tirei o curativo, tinha um buraco. E esse buraco era do tamanho, até então, do tamanho de uma moeda de R$1. Na verdade, a minha barriga estava explodindo. E aí eu chamei meu marido. Nisso ele já tampou os espelhos, tampou tudo, porque ele não queria que eu visse. Mas conforme ele foi tirando o curativo e aumentando esse buraco.
E tudo na minha barriga ia caindo na mão do meu esposo. Foi nesse Meu nível. Deus. Sim, nesse nível. Acho que escureceu aí, não escureceu? Tá dando para me ver Escureceu. direitinho? Tá dando para ver. Mas tá dando Só para deu uma ver? escurecida. Hã? Tá. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Só deu uma escurecida, mas tá dando para ver. Minha luz aqui desligou. Aí eu não vou nem sair daqui para a gente não perder tempo. Então, quando aconteceu isso, foi tudo muito rápido, né? Ele pegou uma toalha e botou uma quantidade de toalha, falou para eu não ver. Aí eu já andava já curvada, já levantei curvada e me levou direto para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, contactou meu médico. E quando eu cheguei no hospital, deitei numa maca, lembro que eu deitei numa maca, e o médico, eu só ouvia tudo, ouvia o que estava sendo falado, e ele falava assim para mim, olha, a barriga dela explodiu, a barriga dela tá necrosada, foi uma infecção, ela estava com uma infecção. Enfim, teve um processo muito grande acerca disso, foi erro médico, aconteceu, a cirurgia demorou muito, aconteceu alguma coisa. Houve também um laudo de que uma artéria importante do abdômen tinha sido rompida, rompida na hora dessa cirurgia pélvica, e esses vasos eles são cauterizados, e ela não te parece que, e depois parece que é liberado, e não foi cauterizado direito, enfim, não foi descauterizado, não foi eu tenho todo o laudo direitinho escrito, e aí amém, Charlene. E aí, quando eu só ouvi o médico falando assim, é o seguinte, nós vamos ter que cortar a barriga dela. Meu Deus. E aonde? Porque, pastora, aparentemente estava tudo bom, mas não estava nada bom. Nós vamos cortar e vai precisar ser sem anestesia, porque aonde tiver carne viva, para nós é bom. Para nós vai ser importante que ela diga para nós que está doendo. Né? E aí foi onde eu comecei a entender mais profundo dos processos, das dores e das feridas. Às vezes tem que doer para poder sarar. Às vezes tem que doer para poder voltar ao seu estado normal. E ali foi um ano, pastora, um ano de um processo com a minha barriga aberta. Um ano eu fiz aquela chamada câmara hiperbárica, que você entra dentro de uma bolha, né? Vocês podem pesquisar depois. E para lá vai quem precisa prolongar um pouquinho a sua vida. E é interessante que eu chegava lá, deixa eu dizer uma coisa para você, preciosa mulher de Deus. A sensação que às vezes a gente tem é que as coisas vão piorar. Né? E para mim não tinha notícia boa, para mim era só notícia ruim. Eu tinha que fazer, quando o médico falou assim, câmara hiperbárica. Ele falou para mim, eu falei, mas o que é isso? Eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ele disse, ela tem 4 áreas de necrose no abdômen. E essa necrose está comendo ela de dentro para fora. E ali, amém, glória a Deus. O que a medicina não faz, Deus faz. Deus o nosso Deus faz. E ele faz mesmo. E dentro desse processo, que era todo dia eu tinha que sair da cidade aonde eu morava. Hoje eu já moro no Rio de Janeiro, morava no município do Rio de Janeiro. Era 2 horas para chegar em Vicente de Carvalho, por causa do trânsito da Avenida Brasil, no Hospital Semil, para poder fazer esse tratamento, essa medicina hiperbárica. Quando eu chegava lá, eram pessoas com câncer, eram pessoas com doenças em estado terminal, e muitas vezes eu chegava lá e eu perguntava, cadê fulano? Ah, já morreu. Cadê Beltrano? Já morreu. Então, às vezes, as notícias e a sensação que você tem é que as coisas vão piorar. Mas ainda assim, quando você pensar que é o fim, não é o fim. E nesse Glória a Deus por isso. Parece uma coisa simples, mas era tão doloroso. Eu lembro que eu chegava lá, porque não podia ter interrupções nesse tratamento. Então, eu chegava lá, comemorava Dia das Mães lá com todo mundo, era Dia dos Pais, era festa da primavera, chegava lá, estava todo mundo... Sabe? E eu lembro de uma senhora que ela só sentava do meu lado. Essa senhora só sentava do meu lado. Você tinha a opção de fazer a câmara hiperbárica coletiva ou sozinha, né? E eu escolhi fazer, em determinado momento, coletiva. É como se fosse um submarino. Você entrava lá dentro, sentava nas cadeiras, botava
aquela máscara, aquele oxigênio O2 puro, respirando aquilo durante quase 2 horas. E quando a gente chegava, o enfermeiro sempre falava assim, você dormiu? Quanto tempo você dormiu? E eu quero dizer para você que até a ciência, né, a medicina diz que para cicatrizar você tem que dormir. Então deixa eu dizer uma coisa para você, aplicado isso na nossa vida, na vida espiritual, a palavra do Senhor diz que aos seus amados ele dá enquanto dorme, ele faz enquanto você está dormindo. E é por isso é necessário dormir. E é por isso que eu creio na cura do Senhor sobre a sua vida, que você vai começar a dormir tranquilo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque tem mistério de Deus nisso. Tem cura na sua alma, tem cura para o seu corpo, quando você descansa, quando você dorme. E essa senhora, ela se sentava do meu lado. E eu dizia, por que você não senta do lado... Por que você não quer sentar em outro lugar? E o enfermeiro já até dizia, não, a dona Maria vai sentar perto da Ana. E aí eu já deixava o lugarzinho dela para sentar do meu lado. E ela dizia assim para mim, é porque eu já estou fedendo. Eu já tô, o câncer já me tomou de uma forma que o cheiro, eu penso, e você não se importa. Olha o nível, pastora. Eu acho engraçado como que tem gente que ainda se sente muita coisa, né? A gente apodrece em vida. Eu estava apodrecendo em vida. E as pessoas acham que é muita coisa. Exatamente. Então, eu creio num Deus que faz. Eu creio num Deus que purifica. Eu creio num Deus de milagre. Eu creio naquilo que só o Senhor pode fazer. E dentro desse processo, eu ia muitas vezes, de 15 em 15 dias. Sim. Vamos encerrar aqui, porque o nosso momento aqui já está acabando. Eu vou encerrar e voltamos logo após. Tá? Pessoal, vocês que estão com a gente só vai encerrar aqui, porque o Instagram tem um limite, mas estamos voltando.